Já estão a decorrer as comemorações dos 490 anos da Diocese de Angra e neste início também de festejos foi concluído o processo diocesano à volta da beatificação de Maria Vieira, que pode ou não acontecer, mas neste caso o processo que poderia ser feito está concluído e parte agora para Roma. Além disso, foi conhecido também o projeto pastoral diocesano. Acompanhe então a reportagem para saber os detalhes destas comemorações e do que se pode esperar nos próximos tempos. Num fim de semana repleto de vários momentos, foram assinalados os 490 anos da Diocese de Angra. Uma data importante que relembra toda a história, mas que demonstra que esta é uma diocese que tem de continuar a ser construída e renovada pelos jovens. Uma diocese que eu gosto de pensar nestes 490 anos como este grande farol plantado no meio do oceano, onde se pode vir e buscar alguma coisa e levar algo. Esta diocese foi, ao longo da história, sempre notoriamente importante, nomeadamente na promoção destas pessoas, já desde o tempo dos descobridores e colonizadores. Foi no seio da Igreja que tanto se fez pela educação e instrução destas pessoas em todos os tempos, também ainda hoje continua. Então, celebrar os 490 anos é sobretudo dar graças a Deus pelas pessoas, pelos eventos e por aquilo também, preparar aquilo que nós achamos que deve ser importante no futuro da nossa Diocese. No arranque das comemorações, decorreu na Igreja de São Sebastião o ato solene do encerramento do processo diocesano que conduz à beatificação da serva de Deus Maria Vieira. Não quer dizer que seja declarada beata ou santa, mas foram recolhidas várias informações para que a Santa Sé e o Papa possam decidir se ela deve ser inscrita no rol dos beatos e santos da Igreja. O processo segue agora para Roma para ser avaliado. Seria importante ser concluído pelo facto de ser um exemplo para os jovens, mas também o reflexo da fé do povo local. A santidade se manifesta nas pessoas. O Papa tem uma expressão muito bonita que é os santos de ao pé da porta. Esta é nossa, é desta ilha, desta diocese. É uma jovem, não sabemos se ela vai ser reconhecida, vai ser declarada beata mais tarde, confiamos agora tudo isto à Santa Sé, mas fica o exemplo que o povo sempre admirou, sempre enalteceu, sempre espalhou. As pessoas começaram-se a juntar, a vir dos mais diversos lugares, também de fora até da ilha, porque aqui estava uma jovem que tinha sofrido aquilo que hoje nós chamaríamos um assédio sexual seguido de crime. Ela morre precisamente na defesa da sua própria honra, da sua própria virtude, daqueles princípios que ela tinha aprendido na igreja, na família, e que por isso a defendeu até à morte. Se isto é suficiente, agora confiamos à sabedoria da Igreja, mas iniciar os 490 anos com este momento é também muito significativo. Para que é que existe a Igreja? Existe para nos convidar a olhar a Jesus Cristo, que é o Santo dos Santos, para nos reunirmos também como povo santo de Deus e cada vez mais caminharmos nesta espécie de santidade coletiva que hoje tão precisa é para o mundo. Se dela pudéssemos tirar um ou outro exemplo, era sobretudo esta... que a violência não tem que trazer necessariamente violência, não é? Que há tradição, há quem testemunhe que ela terá ainda dito não lhe faça mal que eu perdoe-lhe, não está provado. Porém, o povo acredita que ela teve ali atitudes heroicas, também na forma como viu o seu assassino. Um convite a nós, como é que nos vemos uns aos outros, como é que queremos construir esta santidade entre todos, uma santidade de povo de Deus, todo ele, não só dos bispos, padres, religiosos. Não é preciso ser estas coisas nem consagrado para ser santo, é preciso ser batizado e viver tranquilamente e serenamente aquilo que sente que Deus lhe chama a viver, que é a sua vontade.
Antigamente só o Papa podia promover uma causa de canonização, agora os bispos já têm autoridade para tal. Quando a causa é iniciada, o candidato recebe o título de servo de Deus. O primeiro passo do processo é demorado porque é preciso investigar a vida da serva de Deus e todas as circunstâncias que envolveram a sua morte para comprovar se houve realmente o martírio. O processo de beatificação de Maria Vieira teve início em fevereiro de 2018, através de Dom João Lavrador, tendo como promotor inicial o padre Domingos Graça. Agora é dada continuidade à iniciativa, com toda a população envolvida a espelhar a sua fé na recolha de documentos e testemunhos. A comunidade desenvolveu um papel importante em todo o trabalho realizado. Deus fala através do povo e são estes sinais que nos toca a nós também recolher para depois a Igreja discernir. Muita gente, construíram a certa altura a ermida. Criou um pouco de confusão porque não pode haver culto público, até isso é dissuasor da declaração da beatificação. Mas o que é certo é que naquela ermida veio gente de todo o lado rezar, encontrar-se, rezava o texto, também lá se celebrava de vez em quando a missa e vinham de várias freguesias e vêm ainda agora em peregrinação. Portanto, não é apenas uma ideia abstrata, as pessoas põem-se a caminho. E quando nós nos pomos a caminho, é Deus que nos conduz. Aqui todos juram ter cumprido fielmente a sua função nesta fase importante em ordem à beatificação. É a primeira investigação diocesana no âmbito do processo de beatificação de um açoriano a caminho de Roma. Foi feito um estudo ao pormenor com a formulação da informação essencial, passando por inquéritos diocesanos, recolha de provas e audição de testemunhos para fazer a fase de estudo e julgamento da causa. Foram 3 os peritos em matéria histórica e arquivista a redigir um relatório. Agora o processo é avaliado em várias fases antes de haver um pronunciamento final. O que estava em causa na tarefa cometida aos membros da referida comissão é o crime que levou à morte da jovem de 13 anos, Maria Vieira da Silva. Os documentos que mereceram exaustiva verificação e análise crítica de natureza histórica são a obra escrita em 3 edições da autoria do Dr. António Neves Leal, criticamente analisada por José Guilherme Reis Leite e por mim próprio, e o processo judicial depositado na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo. Portanto, são estas 2 peças que são a base do estudo. Situando com maior clareza e em função da respectiva relevância, está em causa essencialmente o processo judicial sobre o crime de homicídio praticado por José Caetano do Canto, conhecido por José Quinteiro, de que foi vítima Maria Vieira da Silva. A peça essencial desta tragédia é, sem dúvida, o processo judicial. Essencial e única, reconheça-se. Aqui podemos aceder a declarações de testemunhas datadas do dia 4 de junho de 1940, data em que ocorreu a violenta agressão praticada pelo criminoso e ao importante e muito detalhado relatório da autópsia. Apesar apenas breves referências elucidativas do ocorrido, como sejam a circunstância do criminoso ter ferido a jovem na cabeça, sendo encontrada inanimada e sangrando devido à denúncia da irmã que se encontrava junto da Maria Vieira. O falecimento de Maria Vieira ocorreu a 5 de junho de 1940. Refira-se que da parte do pai não há registro de perdão ou de benevolência que tenha sido manifestado pela filha. Note-se que a confissão da violência por José Quinteiro, que a PSP descreve, é extremamente violenta. Aliás,
O relatório da autópsia não evita referências de enorme ausência de comiseração da parte do José Quinteiro. De notar que o relatório da autópsia não esconde violentas intervenções do criminoso, denunciando vontade de matar e afirmando ter sido a causa da morte. Num dos seus depoimentos, lisonjeia Maria da Silva Vieira, apreciando a sua aparência agradável, referindo esta ter recusado energicamente a sua tentativa de violação, sendo na decorrência da sua fuga que a agrediu repetidamente com a enxada após o que procedeu à ocultação no mato. O mesmo documento registra a existência de uma medalha de Nossa Senhora de Fátima da camisa de Maria Vieira, referindo ainda que os órgãos genitais foram observados sem lesão aparente. Interessante também ter em consideração que o próprio criminoso José Quinteiro confessou ter sido o agressor, referindo que Maria Vieira recusara com ele praticar atos desonestos. Ainda na casa de seu pai, Júlio de Sousa da Silva, e tendo já recuperado os sentidos, disse aos presentes na sua casa que tinha sido dito José Quinteiro que a agredira em face da sua recusa à prática de atos desonestos. No que toca à complexidade e extensão das fontes que a peritagem dos historiadores obrigou, é de tal exigência que esta minha intervenção visa apenas o essencial do que foi analisado e concluído, pretendendo apenas facultar-vos, talvez pobremente, aspectos essenciais. Relativamente ao livro de Neves Leal, é elucidativo quanto ao ambiente de São Sebastião, das suas tradições e culto, afirmando que os méritos de santidade remontarão à data do crime. E creio ter deixado em breves considerações o essencial. Para sintetizar, limitar-me-ei a dar conta de algumas notas que redigi no relatório da Comissão Histórica, datado de 14 de setembro de 2020. Dado relevante a ter em conta e que o relatório da autópsia revela, tem a ver com a descrição do vestuário que lhe foi retirado no decorrer daquela, revelando estar presa à camisa uma medalha de Nossa Senhora de Fátima. Do conjunto de conclusões acima retiradas, em resultado da análise dos documentos presentes à Comissão, fica claro que Maria Vieira da Silva morre em resultado de um crime violento cometido por José Quinteiro, cuja confessada intenção era a de violar a jovem, a qual, em defesa da sua pureza, se recusou a ceder, daí resultando a perda da sua vida em condições que a tornam merecedora de ser considerada mártir. Ainda nas comemorações dos 490 anos da Diocese de Angra, foi apresentado o projeto pastoral que pretende cativar os jovens e dar continuidade ao itinerário começado o ano passado, assente no lema "Todos, todos, todos, caminhar na esperança". Haja esperança, é assim que o Bispo da Diocese de Angra começa o seu discurso ao convocar todos para esta caminhada e oração ao aproveitarem o jubileu para a renovação espiritual. Neste segundo ano, porém, muito virado para o Jubileu da Esperança, portanto, para a esperança. O jubileu é celebrar Jesus Cristo. Cada 25 anos fazemos isto, celebramos Cristo, que é a grande alegria da humanidade, a nossa alegria de cristãos. E por isso temos também este plano
este projeto de pastoral para este ano, o segundo do tal itinerário, nós vamos vivê-lo muito à base de iniciativas em igrejas e santuários jubilares. Em cada ilha vamos ter um santuário ou uma ilha onde quem for em peregrinação, em oração, cumprir aquelas obrigações de rezar pelo Papa, rezar o credo, poderá ganhar também esta graça especial que é o da misericórdia de Deus, não é? Que é o do perdão, o da vida nova, o do renovar. Portanto, aí é que a diocese se renova e avança, não é? Quando nós nos convertemos, cada um se renova e é capaz de avançar. Portanto, é uma oportunidade de graça, de renovação espiritual, mas que também nós queremos abrir-nos muito ao mundo. Começa oficialmente um novo ano pastoral, marcado pela celebração do ano do Jubileu da Esperança, onde vão existir várias atividades, momentos culturais, reflexões mensais, formação, partilha e diálogo com a sociedade açoriana. Portanto, no ano do Jubileu, nós iremos ter atividades, algumas delas penso que vão marcar bastante a vida da Diocese, desde atividades culturais, mensais, desde atividades com jovens. Há uma que é muito interessante, que nós estamos com muita esperança nela, que é a Aldeia da Esperança, onde montarmos uma aldeia durante alguns dias, para que seja um ponto de chegada e um ponto de partida. Mas depois outros eventos religiosos, culturais, vamos esperar que também das ouvidorias, das paróquias, surja muita criatividade, que possam organizar-se também as famílias, elas mesmas, em peregrinação ao santuário. É o Jubileu da Esperança que nos põe a todos como peregrinos. Nunca temos a esperança totalmente alcançada, mas temos a esperança de a alcançar em cada dia e de a viver com os outros. Portanto, depois temos também um calendário de eventos ao longo do ano, este ano dando especial atenção àquilo que é a formação. Perguntarmos também nas ouvidorias, nas paróquias, o que é que precisam, o que é que sentem que da parte da Diocese se lhes pode oferecer. Fazer cada um quase o seu próprio projeto de formação pessoal, mas depois também em grupos. E da parte da Diocese oferecer também a formação para quem a queira fazer, toda a gente, alargada, leigos, crianças, jovens, mas podíamos também ir a prioridades de outros serviços, não só da formação, como por exemplo da juventude. Pretenderíamos que em todas as ouvidorias nascesse de facto um serviço alegre, feliz de jovens. Podíamos falar também da saúde, da parte caritativa, pensar que o Papa, para além das 4 portas das igrejas das basílicas de Roma, vai abrir a porta de uma cadeia, simbolicamente, não é? Porta Santa, aquela cadeia. Quem dera que nós fôssemos capazes de nos libertar de todas as cadeias que nos aprisionam, mas também sermos capazes de dar uma palavra de esperança a cada preso, a cada doente, a cada pobre, a cada injustiçado, a cada desempregado, sem casa. Podíamos aqui estar uma tarde inteira, mas todos aqueles também que são vítimas das grandes catástrofes, nós que sabemos bem o que é isso, que nós pudéssemos cantar esperança, sermos então este farol, mas também estes cantores da esperança ao longo do ano. Uma diocese que não é em território contínuo, mas que se espera ser farol de esperança. Apesar dos seus 490 anos, que possa ser sempre nova com a presença dos jovens. É também a altura de começar a preparar os próximos 10 anos com um plano que possa envolver toda a gente.